Para a composição da mesa desta cerimônia, convidamos Dr. Sérgio Yoshan Okani, secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde, neste ato, representando o secretário de Estado da Saúde, Dr. Eleusis Paiva. Professor Dr. Paulo Manuel Pego Fernandes, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP e vice-presidente do Conselho Deliberativo do HC-FM USP. Engenheiro Antônio José Rodrigues Pereira, superintendente do Hospital das Clínicas da FM USP. Bom dia. Professor Dr. Roberto Calil Filho, presidente do Conselho Diretor do INCOR HC-FM USP. Professor Dr. Fábio Bicelli Jatene, vice-presidente do Conselho Diretor do INCOR HC-FM USP. E professor Dr. Alfredo José Mansur, diretor de Corpo Clínico do INCOR, neste ato, representando o diretor clínico do Hospital das Clínicas da FM USP, professor Dr. Edivaldo Tiana. Por favor, podem sentar-se. Para a saudação inicial, passamos a palavra ao professor Dr. Alfredo Mansur. Bom dia a todos. É uma honra ter a oportunidade de estar aqui nesse evento de mais alta relevância para a saúde pública e de mais alto empenho aqui do sistema da Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas e do INCOR. Nós demandamos muitas décadas convivendo com um problema e que, pelo menos há 3 décadas, nós temos um empenho institucional de valorizar a importância de termos um mundo sem tabaco. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor Dr. Fábio Jatene. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui, um prazer enorme e uma alegria em ver que um trabalho que começou lá atrás acabou gerando frutos e tendo muitos resultados positivos. O tabagismo é um problema sério para uma série de problemas de saúde e na nossa área de cardiologia isso tem um impacto enorme. O INCOR teve uma participação importante nessa luta, nesse enfrentamento, né, contra o tabagismo. E nós temos pessoas aqui na casa, a doutora Jaqueline é o maior exemplo disso, que vem se empenhando fortemente. Portanto, o trabalho do INCOR é um trabalho que eu considero muito importante, que tem décadas de envolvimento e envolvimento de pessoas de todos os níveis, né, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então, uma satisfação enorme estar aqui hoje para comemorar essa data a respeito do Dia Mundial Sem Tabaco e dos 30 anos de enfrentamento aqui do INCOR. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Com a palavra, o professor Dr. Roberto Calil. Bom dia a todos. Em nome da instituição, queria agradecer a presença de vocês. E como já foi falado, esse dia é extremamente importante. Só que eu estou extremamente pessimista em relação ao tabagismo, viu, Jaqueline? Você que é conhecido no mundo inteiro nessa luta sua, né? Parabéns. Por quê? Porque nós, obviamente, teve uma queda dos fumantes nas últimas décadas, né? Porém, a população aumentou. Em termos de porcentagem, não sei se teve queda do número de pessoas atualmente fumantes. Mas a preocupação é o cigarro eletrônico, que invadiu o espaço, né? Então, o que eu estou vendo hoje é um ciclo vicioso que vai retornar. Quer dizer, os jovens, principalmente, eles começam com o cigarro eletrônico, que é ilegal no nosso país,
fora da lei, né? Mas o comércio em qualquer boteco você encontra o cigarro eletrônico para comprar. E o que acontece? Ele vai, com certeza, do cigarro eletrônico e volta para o cigarro convencional. Não tenho dúvida nenhuma. Minha opinião pessoal. Então, eu acho que essa taxa que diminuiu muito nas últimas décadas, nós corremos o risco no Brasil dessa taxa voltar a aumentar de fumantes no país. Então, dia como esse, alertas como esse são extremamente importantes. Só que a conscientização, na minha opinião, fica cada vez mais difícil da população. Porque o cigarro eletrônico, bato de novo, todo mundo acha bonitinho, que não tem cheiro, isso, aquilo, faz tão mal quanto o cigarro convencional. E nós corremos o risco de voltar a aumentar o número de fumantes do cigarro convencional, né? Mas, de qualquer jeito, a gente continua lutando. Obrigado. Passamos a palavra ao engenheiro Antônio Pereira. Bom dia a todos. Um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Professor Calil, professor Paulo Pego, doutor Sérgio, professor Fábio, professor Mansur. Tenho muito a falar, ou seja, apenas parabenizar o INCOR pelos 30 anos, parabenizar o HC-FM USP e, como o professor Calil comentou, depois que ele falou, fica mais esse fim de semana, por um acaso, no domingo eu fui à praia e à volta de mim, eu conversei com o professor Fábio Jatene, tinham pelo menos, talvez entre 60% a 50% das pessoas que estavam em volta estavam com cigarro eletrônico. Então, assim, acho que nós temos que começar uma nova, o antitabagismo e agora o anti também cigarro eletrônico, porque assim é um absurdo. Tá bom? Muito obrigado, parabéns, INCOR. Com a palavra, o professor Dr. Paulo Pego. Bom, bom dia a todos, é um prazer, uma honra estar aqui, e eu acho que o que foi dito em relação à questão do Dia Sem Tabaco é absolutamente fundamental, esse alerta. Eu acho que as campanhas foram muito efetivas, a lei do Serra, na época, que proibiu, aqui a nível de Brasil, mas isso tem a nível mundial em vários outros lugares, a proibição de uso de cigarro em lugares fechados, isso melhorou muito. Para mim, que tem intolerância à fumaça, eu deixava algumas vezes de ir em alguns lugares, ou às vezes eu estava num restaurante e tinha alguém fumando do lado, isso estragava o meu almoço, o meu jantar, porque vinha essa fumaça. Em alguns lugares mais fechados eu deixava simplesmente ir, porque você saía impregnado, com a roupa impregnada, e às vezes ficava até com dor de cabeça, porque o cabelo ficava com cheiro, quando eu tinha cabelo, o cabelo ficava com cheiro de cigarro, né? E agora eu acho que, de fato, o alerta do cigarro eletrônico é absolutamente fundamental. O cigarro eletrônico usou a mesma tática que o cigarro usou. Se a gente for olhar os filmes antigos, o que era o cigarro? O cigarro era uma coisa que não fazia mal, que era elegante e que era bonito você fumar, né? E filmes de 50, 60 anos, todos os atores fumavam, os atores mais charmosos, as atrizes mais charmosas fumavam, né? E isso, depois de muitos anos, foi sendo alertado. O cigarro eletrônico, talvez a gente esteja atrasado nisso. Acho que o Calil chamou muito bem a atenção dessa questão. Eu acho que a gente está atrasado. Boa parte das pessoas que está iniciando o uso de cigarro eletrônico acha que não faz mal, acha que não o torna dependente e acha que é charmoso e papai. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, acho que acho que o foco agora talvez seja esse, porque o cigarro, como malefício, está muito bem estabelecido. O cigarro eletrônico, não. Então, acho que sugiro aos ativistas, a quem parabenizo, aliás, pela luta, que atuem bastante nessa área. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite. E, neste momento, passamos a palavra ao Dr. Sérgio Ocani. Bom dia a todos. Trago aqui um abraço do Dr. Eleusis. Queria cumprimentar toda a equipe do INCOR, que com certeza nessa campanha que é na luta contra o tabagismo fez o seu papel fundamental. Dr. Paulo Pego, o engenheiro Tom Zé, professor Roberto Calil, professor Fábio Jatene, doutora Jaqueline, que comanda toda a equipe aí, e profissionais de saúde da instituição, né? Sou ortopedista e quando a gente vem no evento a gente vai dar uma olhada nos números, né? E a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco
ela trouxe resultados importantes para a saúde desse país, não só de todo mundo, né? Quer dizer, de 89, onde havia 34% de fumantes, acima de 18 anos, havia 34% de fumantes, em 2019 caiu para 12,6%. Então, esses números são relevantes e graças ao esforço de toda a equipe de saúde que trabalha nesse tema. Mas, ao mesmo tempo, como o professor Calil comentou, a nossa grande preocupação é a faixa etária dos jovens, que entre 2015 e 2019 já havia sido denotado um aumento, né? E, para minha surpresa, na verdade, aumentou nas meninas, nas jovens meninas que passaram a fumar mais, né? Então, eu acho que, apesar de haver tido um sucesso e que a gente precisa aprimorar todo esse trabalho, nós precisamos continuar lutando, né, e trabalhando com essa população nas escolas, que é onde a gente vai poder realmente mostrar os grandes problemas que o tabagismo traz. Então, parabenizo a todos pelo trabalho desenvolvido e temos mais uma missão, que é melhorar mais ainda esses números e trabalhar com os nossos jovens, que no futuro, se não se cuidarem, passarão a ser nossos pacientes. Então, um bom evento a todos. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e os convidamos para que retornem aos seus lugares na plateia. Neste momento, para conhecermos a trajetória dos 30 anos da luta contra o tabagismo e alguns personagens desta história, convidamos ao púlpito a médica supervisora do Departamento de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular do INCOR HCFM USP, a professora doutora Jaqueline Ribeiro Schultz. Eu acho até que eu estou emocionada, viu? Bom, respirar fundo aqui. Fazem 30 anos que teve o primeiro Dia Mundial Sem Tabaco. Estava nessa diretoria, como hoje foi composta, a professora Adib Jatene, o doutor José Manuel, várias pessoas importantes da instituição que acreditaram nessa possibilidade, né? E hoje a gente está aqui, com certeza é um momento muito histórico mesmo. Desculpa, mas eu acho que a gente tem que começar mostrando como foi, né? Se passa o primeiro slide, por favor. Então, eu fui incumbida, eu trabalhava com prevenção, eu já era médica assistente do Lípides, trabalhava com o professor Giannini, Sérgio Diogo Giannini, doutora Neuza Forte, doutor Jaime Diamante, cuidando de colesterol. E, na época, colesterol tinha medicamentos para tratar colesterol. E o INCOR teve um grupo de qualidade de vida, o professor Maurício Van Garten era o responsável por isso, e ele designou temas para os médicos assistentes para a equipe, e apontou o dedo para mim e falou, você vai falar de tabagismo. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, era eu mesma, e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Se fumava no hospital, as pessoas fumavam, os médicos fumavam, os pacientes fumavam. O cigarro se sabia do malefício, mas era algo aceitável, tolerável, como se fosse um hábito, uma opção de vida. O médico até tratava o paciente, mas não insistia para que ele parasse de fumar, até porque nem sabia como fazê-lo, né? Então, eu fui na biblioteca, né? Não tinha internet naquela época, fui estudar e encontrei esse artigo, e que era chamando para o Dia Mundial Sem Tabaco. Isso foi no comecinho de 93. Eu encontrei esse trabalho. Eu escrevi para a doutora, que eu depois soube que era doutora, não era doutor, porque eu achava que era um homem até. Eu escrevi uma cartinha dizendo que eu trabalhava no INCOR, que era uma grande instituição de assistência em saúde, mas a gente não tinha experiência com esse assunto e precisava do apoio. Pode passar o próximo.
E aí, então, ela me respondeu prontamente, ó, vem a cartinha dela aí, e ela até fala delighted, né? Depois a Madeleine Lasco depois vai estar presente no evento, teve a oportunidade de entrevistar a doutora Claire, e ela contou que se lembra especificamente desse e se empenhou com o Brasil, por quê? Porque era o primeiro hospital de cardiologia no mundo que se interessava pelo assunto de tabagismo. E com isso, porque foi ela que criou a data em 1987, que era uma forma de chamar a atenção para o mundo do problema do tabagismo, que até então era enfrentado basicamente pelos pneumologistas e pelos oncologistas. E a cardiologia, que era, na verdade, a grande especialidade onde tinha as maiores vítimas do cigarro e as mais precoces, porque o cigarro faz o indivíduo infartar, os homens 10 anos antes, as mulheres 14 anos antes, pelo fato de serem fumantes. Então, era o grande matador, pode-se dizer assim, dos fumantes de uma forma precoce. Então, ela viu na nossa possibilidade de ser uma instituição de cardiologia, uma grande possibilidade para esse movimento avançar. E aí ela contribuiu demais, nos informando a todo ano os temas da campanha, e nesse primeiro ano, pode passar o próximo, a campanha do INCOR, então a gente recebeu o kit de divulgação, março, abril a gente já estava chamando para o Dia Mundial, dizendo as metas quais seriam, que era mudar esse conceito do cigarro livre em qualquer ambiente, mudar a sociedade, como a sociedade enfrentava o tabagismo, começando até mesmo pelos médicos e pelo hospital. E com os colaboradores do nosso programa, instituir um programa de tratamento, porque tabagismo era uma dependência, isso já se sabia, e que parar de fumar não bastava simplesmente, pare de fumar, isso não, com certeza não ia funcionar. Próximo, pode passar o próximo. Então, esse foi o evento, 31 de maio, doutor Adib, ladeado aqui pelo doutor Zé Manuel, eu, o professor Maurício e o professor Gastão Serrazul, que era diretor da área. Então, nesse evento, depois o doutor Adib fez o seu discurso, e por conta disso, a presença dele, e na sequência, ele, em 1996, assumiu o Ministério da Saúde, a briga começou aí, e a mudança do país, do destino do país nessa política antitabaco se deve a uma pessoa que foi a pioneira e soube como ninguém. Pode passar o próximo. Esse é o kit que foi da divulgação do dia, né? E todo o material que eu passei a receber e dar munição para a imprensa através dos jornalistas disseminarem o que o cigarro faz de verdade, né? Próximo. Então, a ele, e a maneira dele ver e encarar os problemas é que o Brasil avançou. E depois com o ministro José Serra e todas as políticas públicas que na sequência vieram. Mas com certeza eu falo, e até gostaria de chamar o doutor Fábio Jatene para contar um pouco dessa história, porque o doutor Adib foi para Brasília, mas eu continuava recebendo material da OMS, e eu batia lá na sala do Fábio para entregar. Você entrega para o seu pai. Fiz isso muitas vezes. Então, é uma honra, uma satisfação saber que essa história avançou com resultados tão positivos e que agora a gente tem um novo desafio, mas que a gente vai saber enfrentar também, que é o cigarro eletrônico. Fábio, por favor. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, né? E é muito bonita essa história da Jaqueline sendo contada aqui, para ver como o processo se desenrolou e como esse enfrentamento foi sendo feito, né? Eu lembro bem dessa história, desse período, eu convivi com isso bem de perto, né? Quando um dia nós estávamos em casa e meu pai chegou e disse assim, nós vamos agora fazer uma campanha forte contra o cigarro, né? Porque nós precisamos trabalhar nisso. Ele falou, não é possível que a gente veja o que está acontecendo e isso está trazendo malefício e mal. E eu ainda brinquei e disse, falei, olha, vai ser uma briga grande, né? E as forças que vão se opor vão ser muito poderosas, né? Ele falou, não, mas nós vamos conseguir melhorar o que está acontecendo. E foi isso que foi sendo feito, né? Esse enfrentamento, essa busca, marcar uma meta e perseguir. Eu lembro que ele disse assim, ele falou, você precisa legitimar o seu pedido, né? Legitimar a sua demanda. Uma vez que ela é legítima, você tem mais força, né? O que não dá é você querer defender algo que não tem muita lógica, não tem legitimidade. Quando você tem essa legitimidade, é mais fácil você lutar. E assim, foi, acho que uma feliz coincidência, né, o fato de ter iniciado a luta e depois ele ter ido para o Ministério, né? E aí isso acabou, de uma certa maneira, facilitando as coisas ou criando possibilidade
de que o caminho fosse mais produtivo em relação a essa luta, né? E eu acho que caminhou bem, né? De maneira geral, caminhou muito bem. Eu lembro perfeitamente, numa sala como essa, a gente ia num congresso, tinha uma nuvem de fumaça em cima, né? Um congresso de cardiologistas, né? De cardiologistas, ó, o Chagas, o Pastore, que lembram desse período, né? E isso, eu lembro também, quando nós íamos viajar de avião, a partir da cadeira 20 e pouco, podia fumar, quer dizer, se você desse o azar que não era fumante de ficar no meio dessas cadeiras, você ia passar o voo inteiro no meio da fumaça. Isso foi sendo progressivamente mudado. E são pessoas que assim, se dispuseram a trabalhar, a lutar, a fazer o enfrentamento, porque nada é fácil, né? A gente, ainda mais uma luta dessa, né? E a Jaqueline foi uma das guerreiras aí que vem batalhando esses anos todos. A Tânia também tem trabalhado muito forte, e outros da instituição, né? Essa é uma instituição que busca os seus objetivos. Então, assim, muita alegria de poder ver que esse trabalho vem assim, gerou frutos. E o que o Calil chamou a atenção é importante, né, já que isso vem sempre na minha cabeça. A luta nunca termina, né? A luta é permanente, né? Sempre permanente. Você sai de uma, achou que resolveu, vem outro problema e vem outro problema. Agora é lutar contra o cigarro eletrônico, né? E tentar conscientizar as pessoas que ele cria tantas dificuldades quanto, né? Mas, assim, da minha parte, muita alegria de ver o trabalho que foi feito, muita alegria de ver assim a força, muita alegria de ver o envolvimento do INCOR, né? E do pessoal que teve aqui, eu disse antes, em todos os seus níveis, né? Desde o seu diretor-geral até todas as pessoas que se envolveram. Então é isso, parabéns, muito obrigado pela oportunidade de falar essas poucas palavras, e vamos em frente, né? A luta continua, tá bem? Obrigado, viu? Muito obrigado, professor Fábio, e fica aqui um beijo ao doutor Adib, onde ele estiver. Bom, próximo slide, por favor. Então, e nessa jornada foram 15 anos, com certeza as parcerias são absolutamente necessárias. Então, esses foram vários parceiros, esse foi o evento de 15 anos, e sem parceria a gente não sai do lugar, né? Então, Secretaria do Estado, colaboradores da instituição, da pneumologia, da psiquiatria, todos os setores do HC que também trabalham com o tabagismo, ou seja, essa união fez a força, pode-se dizer assim. E até a entidades como a CT também vai estar representada aqui. Então, é um processo. E como esse processo evoluiu? Pode passar o próximo, né? Então, eu queria chamar aqui para representar uma coisa importante, porque a instituição proibiu de fumar, criou todas as dificuldades para os fumantes do mundo. Bom, e como é que vai fazer para essas pessoas pararem de fumar? Então, eu queria chamar Edi Falcão, que é nossa colaboradora, que faz 24 anos que deixou de fumar, porque quando eu comecei a falar de tabagismo, a GlaxoSmithKline tinha lançado adesivo de nicotina, né, na época, e estava tudo encalhado, porque ninguém sabia prescrever, nenhum médico sabia tratar. E eles quando viram falar de tabagismo, eles bateram aqui no INCOR e falaram assim, olha, a gente tem esses adesivos aqui, você quer usar? Eu falei, claro que eu quero. E aí, então, eu fiz um protocolo, tratei os funcionários e também pacientes, pessoas que queriam parar de fumar, foram 100 pacientes que eu tratei. E comecei a adquirir experiência e me voltei, basicamente, claro que na atuação das políticas públicas, mas sempre procurando atender ao fumante. Sabendo da dificuldade, eu tive um pai que morreu de câncer de pulmão, minha mãe infartou aos 38 anos, então assim, eu virei cardiologista, nem pensava em abordar esse assunto, como eu falei, foi uma coincidência, mas assim, o meu empenho pessoal em ajudar cada pessoa a parar de fumar, vem da vivência que eu tive do meu pai queria apoiar minha mãe para parar de fumar, que ela infartou com 38 anos, sobreviveu, mas parou de fumar, e ele tentou parar, não conseguiu e acabou falecendo com 63 anos, querendo ter conseguido parar de fumar. Então, eu sabia da dificuldade, e aí todo o meu empenho pessoal, um desafio mesmo, de buscar a eficiência, ser mais eficiente no processo de cessação. E foi isso que eu fiz esses 30 anos, e hoje eu posso dizer que eu me considero realizada no sentido de ter ajudado e cada vez aperfeiçoando as taxas de sucesso na cessação. Então, Edi, queria que você viesse dar seu depoimento de como que era o INCOR, como é que ele ficou e como é que a gente transformou isso, né?
Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui. E a experiência minha, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, você podia fumar dentro do banheiro, por exemplo, né? E esse foi um processo que foi mudando, né? Conforme foi implantado esse programa, então você não podia fumar mais daqui, você tinha que fumar do térreo você tinha que ir para a rua. E isso foi ficando difícil, você sair da sua área de trabalho para ter que ir lá fora para fumar. E eu trabalhava no conselho diretor com o professor Adib e o Dr. Fux, você não podia estar saindo, né? Você era chamado onde você estava. Então, aí veio esse programa da doutora Jaqueline, que eu estava muito querendo parar, independente dessa questão institucional, né? E o que acontece foi que não só uma questão de saúde, parar de fumar é libertador. Você não tem aquela coisa de, pô, eu vou no cinema, não vou poder fumar. Você fuma 3, 4 cigarros, medida profilática, né? Porque você vai ficar sem fumar uns dias, umas horinhas, né? Então, assim, além de uma questão de saúde, é libertador. E quem tem vontade de parar de fumar tem que buscar esse tipo de ajuda, que é um apoio muito, muito importante. Então, é mais um agradecimento que eu tenho ao INCOR. Bom, uma das estratégias que eu aprendi em 94, que foi a campanha subsequente da OMS, foi a importância de você trabalhar com os jornalistas, você criar notícia. E essa foi, eu acho que, a grande estratégia que a gente usou. Então, eu fazia pesquisas, eu dosei monóxido de carbono, fiz parceria com a CETESB na cidade de São Paulo, mostrei que quem fumava em São Paulo era mais poluído, mesmo morando em Atibaia, São Paulo era igual, fizemos pesquisas com os floristas, e isso era divulgado através da assessoria de imprensa. O trabalho do INCOR, não só essa assessoria de imprensa do INCOR, mas como da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade, da SOCESP, da Sociedade do Estado de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, o Luquete está aqui representando a importância de você ter um trabalho de assessoria bem feito para que essa informação ganhe os meios de comunicação de forma gratuita, como notícia, como um serviço, algo que, de fato, possa atingir a quem está do outro lado e mudar a percepção disso, porque a indústria, na época, os grandes anunciantes do Brasil, quando o doutor Adib proibiu a propaganda, era a indústria do cigarro. Você acha que foi fácil fazer isso? Publicidade era 24 horas de propaganda de cigarro, então eram os grandes anunciantes. Então, conquistar esse espaço veio da estratégia que a OMS me ensinou, e eu me associando com jornalistas de maneira muito próxima, né? Trabalhando nos releases, na maneira como eles fazem a informação chegar, não no termo médico, mas no termo popular, para que as pessoas entendam. Por favor, Luquete, muito obrigada. Olha, é um prazer estar aqui, e eu queria já a todos os que falaram sobre o cigarro eletrônico, que a gente já atendeu a demanda de vocês. A doutora Jaqueline escreveu um artigo sobre cigarro eletrônico e vai ser publicado ainda hoje na Veja Saúde. Então, a gente, há muitos anos, eu estou militando nessa área há 27 anos, então dentro dos 30 anos, há 27 anos, eu estou fazendo campanhas e promovendo campanhas, em primeiro lugar, com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Dr. Chagas está aqui, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na gestão dele, a gente intensificou muito as campanhas antitabagistas. Agora, nos últimos anos, com o Dr. João Fernando e com a doutora Ieda Jatene, na SOCESP, a gente está também implementando várias ações. Eu diria que nos últimos 3 anos, as ações antitabaco se focaram, obviamente, na questão do tabaco e da Covid, né, porque tinha uma correlação. Então, os tabagistas, eles sofreram mais, muitos morreram, perderam suas vidas. Então, a gente focou nos cuidados em relação à Covid. Depois que a pandemia atenuou, aí sim a gente voltou com bastante força nas campanhas voltadas para o cigarro eletrônico. Então, há pelo menos 2, 3 anos, a gente tem focado nessas ações. Na SBC, durante 23 anos que eu atuei diretamente nas campanhas antitabagistas, a gente falou sobre fumo passivo, sobre tabaco e mulher, crianças e adolescentes fumantes,
como deixar o tabaco e os benefícios de largar o tabaco. A doutora Jaqueline tem um estudo muito legal, onde mostra depois de uma semana você recupera o olfato, o paladar, depois de 1 mês, 2 meses, depois de 5 anos, quais são os benefícios que você recupera ao deixar o tabaco. E ao longo desse tempo a gente ocupou muito espaço na mídia, sempre foi um tema que a mídia foi receptiva às nossas divulgações, aos nossos releases, e eu diria que a gente atingiu todos os veículos de comunicação, não teve um veículo que a gente não tenha atingido durante todo esse período. Obviamente nós, na Sociedade de Cardiologia, e o INCOR, que encabeçava todas essas ações. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, que eu fiz um levantamento somente nos últimos 3 anos, a gente atingiu 40 milhões de pessoas. Só em TV foram 12 milhões de telespectadores, em rádio 3 milhões e meio, em jornais 1,3 milhão, em revistas 1,1 milhão, em portais na internet 9 milhões de visitantes, campanhas pelo interior e campanhas pelo Brasil todo. Enfim, eu perdi o meu pai com 63 anos para o tabaco, como a doutora Jaqueline falou, ele teria mais 10 anos de vida, né? Poderia viver pelo menos até os 73. Então, de todas as campanhas da Sociedade de Cardiologia, essa foi a que eu mais me empenhei, porque eu tinha uma relação pessoal com ela. Muito obrigado pela homenagem. E, como eu falei, sem união não tem força. Então, eu queria chamar aqui a Adriana Carvalho, diretora jurídica da ACT. A ACT é uma ONG que trabalha implementando através da sociedade essas políticas públicas, cobrando de políticos ações. Então, eles foram fundamentais na implementação da Convenção Quadro, para o Brasil ratificar essa Convenção Quadro 2007, né? No final, quase no último dia, com uma pressão danada para assinar, e com todas as mudanças que a Convenção Quadro iria trazer, como promover ambientes livres, tratar fumantes de forma adequada, entender tabagismo como doença, enfim, restrição de propaganda se intensificando, como uma política pública de país, que o Brasil passou a adotar. Então, queria que a Adriana viesse aqui, e hoje também a ACT é a grande parceira contra o cigarro eletrônico, que já está no nosso foco. Desde 2018, a gente já começou a focar nisso e só detonando esse produto que realmente que de bom não tem absolutamente nada. Adriana, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Como viram, eu sou advogada, então é um ambiente da área de saúde e cada vez mais, principalmente no controle do tabaco, a gente vê a importância do envolvimento de outros profissionais na defesa de políticas públicas de saúde. A ACT, como a Jaque falou, existe desde 2006 e a gente trabalha para contribuir com a implementação da Convenção Quadro para controle do tabaco e por meio de políticas públicas. A ACT, hoje a gente está muito contente que hoje a gente está recebendo um prêmio da OMS em reconhecimento ao trabalho realizado pela ACT nos seus 16 anos em contribuição ao controle do tabaco no Brasil. Então, fica aqui também esse registro, porque é muito orgulho, né, de toda a equipe aí envolvida no trabalho. A gente vê muitos avanços, né, como já foi falado aqui, mas antes eu queria, que eu já devia ter falado, parabenizar, agradecer pelo convite, parabenizar o INCOR, na pessoa da Jaqueline, parabenizando assim pela sua luta e liderança, na verdade, na realização dos eventos aqui e lá fora também. A gente lembra desde 2008 que a gente começou com o debate da lei antifumo, a Jaqueline, grande parceira, já defendendo ali a lei na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, é uma parceira aguerrida, você viu que você teve a incumbência e abraçou e seguiu, né? Então, e assim é com todas as pessoas que trabalham no tema. Então, quando a gente fala de desafios com o cigarro eletrônico, e há mesmo, mas a gente também tem que, porque de um lado a gente tem a indústria do tabaco que visa os lucros, tem investidores, então ela vai seguir se reinventando. Por um lado, a gente tem esse lado do setor econômico, mas a gente tem o lado da sociedade civil, o lado da saúde, muito aguerrido, muito unido aqui no Brasil, e também uma comunidade global de controle do tabaco para enfrentar esse problema. Os avanços aqui, a gente pode falar, a lei antifumo trouxe uma redução da aceitação social do tabagismo, de uma vez só impactou toda a população do estado de São Paulo, 40 milhões de pessoas. Então essa é uma grande vantagem da política pública, porque ela de uma vez só impacta um grande número de pessoas.
A gente teve também uma conquista importante, que é uma decisão do STF que validou a restrição da publicidade de tabaco, que está prevista na lei atualmente. Ela não acabou, mas ela é restrita aos pontos de venda. Então, o STF validou essa política pública, então a gente está bem à vontade para avançar aí na proibição. Na redução da prevalência, a gente vê uma redução muito significativa, mas quando a gente vai olhar os números, a gente vê que entre os jovens ou estagnou ou a redução não é na mesma proporção. E também a prevalência maior entre população preta e parda. Então, também é importante ter esse olhar quando a gente vai ver política pública. O alto custo do tabagismo ainda é um problema muito grande para o sistema de saúde, não só para o SUS, mas o sistema de saúde de uma maneira geral, com custos no tratamento na ordem de 50 bilhões de reais, e nos custos indiretos, com a perda de produtividade no trabalho, pela aposentadoria precoce ou morte precoce, na ordem de 42 bilhões de reais. A tributação também ela tem que avançar, ela está estagnada desde 2016, que não tem nenhum aumento na tributação. Então, a reforma tributária é um momento também para a gente reforçar e colocar a tributação de produtos de tabaco como uma política pública importante, não só para inibir o acesso, né, dificultar o acesso, mas também aumenta a arrecadação, e aí a proposta de que seja vinculado ao Fundo Nacional de Saúde. Eu vou concluir só falando do tema da OMS para esse ano, que é cultive, para o Dia Mundial, que é cultive alimento e não tabaco. Então, é um tema também importante, que promove aí, convida para uma reflexão. O Brasil é um dos maiores produtores de tabaco, o maior exportador de folha de fumo, ao mesmo tempo que há 33 milhões de pessoas na extrema pobreza e mais da metade da população em insegurança alimentar. Então, nesse sentido, a importância do governo de reativar um programa que ajuda os fumicultores a diversificar, aqueles que têm interesse. Convido vocês a verem a nova campanha da ACT no site diversifica.gov.br e que mostra ali, dentre outros dados, que a área ocupada pela produção de tabaco no Brasil é a mesma utilizada para a produção de vegetais. E além das más condições de trabalho para o agricultor. Então, eu teria muito mais para falar, de contar aqui, mas eu deixo meu agradecimento e parabenizo pelo evento e por toda a jornada, Jaqueline, pela parceria também. Muito obrigada, Adriana. Próximo slide, por favor. A Adriana já mencionou aqui. A Madeleine vai se atrasar, vamos passar para o próximo. Madeleine está atrasada, tá? É a jornalista, depois a gente vai falar sobre esse tema, mas pode passar o próximo? Muito bem. Aqui entra, quem lembra desse carro aqui, dessa lei antifumo que foi tão mencionada aqui? Então, eu queria convidar agora a doutora Maria Cristina Megis, diretora do Centro de Vigilância Sanitária, porque isso foi um marco. Quando teve a lei antifumo que a gente foi defender na Assembleia, eu fui lá falar na Assembleia, fui vaiada pra caramba, aí eu falei, vocês estão me vaiando? Se você fica do lado de um fumante, suas artérias vão comprimir, seu coração vai parar de bater, você vai morrer, é isso que você quer? Aí foi silêncio, foi assim mesmo que eu falei. A galera, claque paga pela indústria do tabaco, é verdade, a gente falava, o pessoal vaiava a gente. Aí eu falei, peraí, vocês estão me vaiando, aí deixa eu falar. Aí falei das artérias, da exposição passiva, que a parede da artéria se colapsava e favorecia o indivíduo ter um evento cardiovascular por ser fumante passivo. Que a gente estava preocupado com os trabalhadores desses locais, os frequentadores, enfim. Oi, Madeleine, daqui a pouco você fala, tá? Bom, então, aí quando surgiu, eu falei, vamos fazer uma pesquisa. E aí eu fui na vigilância sanitária, eu tinha um aparelhinho de dosar monóxido, eu falei, vamos dosar nas pessoas e vamos dosar no ambiente para ver como é. E foi essa pesquisa da lei antifumo que a gente dosou, treinei. Você vai contar, né? Vou deixar para você contar. Enfim, essa lei, esse trabalho depois foi publicado na revista de Maior Impacto, mostrando que os ambientes antes e depois da lei ficaram despoluídos e fazia no ambiente fechado, semi-aberto e no aberto. Tinha um gradiente de monóxido que vinha, sem brincadeira, quando se podia fumar, de dentro do ambiente para fora. Tinha mais monóxido dentro do que fora. Mas e os carros? Os carros não têm poluição de monóxido, outros poluentes. Então vinha monóxido de dentro do local que se podia fumar para fora. E com a lei equalizou. O monóxido abaixou, então a gente ficou num ambiente as pessoas também despoluídas. E depois a doutora Tânia, minha fiel escudeira, aí... Quanto tempo tem? Uns 15, né?
ela fez a tese dela de doutorado, ela não queria. Falou, ai, Jaque, isso? Eu falei, é isso, Tânia. Ai, Jaque, é isso? Eu falei, é isso, Tânia. Ela viu o impacto da lei com a redução de mortalidade. Gente, esse trabalho é fantástico, um trabalho primoroso. E foi até concorreu, pena que não ganhou, mas concorreu como a melhor tese da USP e do CNPq. E mostrava o impacto positivo da lei. E a população aderiu, porque a Cris Megide mandava o povo lá fazer a dosagem, a imprensa ia lá, filmava, como é que você está de monóxido. Conta aí, Cris, por favor. E tem mais, elas vão fazer isso com cigarro eletrônico, já já. Bom dia a todos, todas. Acho que é primeiro um grande prazer, né, já que está aqui comemorando junto com vocês toda essa jornada, né? Eu acho que é muito gratificante e saber que a gente tem um pedacinho nessa história, né? Eu acho que é muito bom. Então, acho que emoção também, né? Eu acho que neste mês de maio também, né, a gente está comemorando o Estado de São Paulo os 14 anos da Lei Antifumo no Estado, da nossa conhecida Lei Antifumo, né? E essa lei, né, como todos sabem, estabelece proteção à saúde da população e determina, né, os objetivos da política pública para o controle do tabaco, que é a redução do risco de doenças, né, provocadas pela exposição, a defesa do consumidor, porque nós temos que também cuidar do consumidor, né? Nós temos que cuidar dos ambientes e essa criação do ambiente saudável. O Estado de São Paulo ele tem um histórico de preocupação com o controle do tabagismo que remota lá a 1971, quando teve a primeira lei estadual que fala da proibição de tabaco nos trens de subúrbio. Não entendemos o porquê, mas era a primeira lei, né, que houve. Talvez pelo consumo excessivo, observando, né? E, a partir daí, várias outras leis foram sendo criadas, mas culminou em 2009 com a nossa Lei Antifumo, né? O que acrescentou nisso? A penalidade a quem não atendesse os critérios de proteção à saúde. Tivemos críticas? Muitas, né? Vou penalizar as pessoas e a liberdade das pessoas de ir e vir, de se comportar. Não, eu acho que que a saúde pública tem, né, a obrigação é proteger o coletivo, né, comparando com o individual. Então, a proteção da população é muito mais importante do que o indivíduo isolado, né? Eu acho que... E aí, no decreto da regulamentação dessa lei, foi determinado que a coordenação da fiscalização no Estado de São Paulo estaria sob a gestão da vigilância sanitária. Lá chegamos nós, né? E por que vigilância sanitária? Porque, né, acho que, como todos sabem, né, pela Lei Orgânica da Saúde, a 8080, a vigilância sanitária tem a missão, né, de diminuir, eliminar ou prevenir os riscos à saúde. E, para isso, né, nós fomos convocados pelo secretário à época, né, pelo doutor Barradas, que estava no nosso colo esse processo. E aí, o que vamos fazer, né? Doutor Barradas liga e fala assim, doutora Jaqueline está no pedaço, né? Foi o nosso grande pulo, vamos dizer assim. Nós estávamos atrás de uma estratégia. O que a gente precisaria? A gente teria 3 meses para orientar a população, discutir com a população sobre o que era essa lei, o que é essa lei, e o que a gente estava, qual era o objetivo disso tudo. Para fazer isso, nós convocamos 500 técnicos, né, tinham 350 da saúde, então tinha 550, 350 da saúde e 200 do PROCON, né? Para fazer isso, o que a gente queria? A gente não queria só chegar e autuar e fiscalizar. Nós tínhamos que dialogar com a população para que eles entendessem. Aí foi proposto fazer um treinamento, uma capacitação para esses 500 técnicos. Muitos nunca tinham ouvido falar em riscos à saúde, né? Principalmente a área de defesa do consumidor. Aí foi elaborado um curso, um treinamento, onde a doutora Jaqueline foi um ponto principal, aí, onde a gente
capacitou 550 pessoas para correr o estado de São Paulo. Aí foram discutidos as consequências do tabagismo, né, na área cardiológica, pneumológica, pediatria, oncologia. Então, foi um grande debate. E esse grande debate sensibilizou os nossos fiscais, os nossos agentes de fiscalização, que virou uma bandeira para eles. Eles entenderam o papel, que era um papel de proteção à população, e que eles estavam capacitados para ir à luta. E nesse mesmo momento, nesses 3 meses que a gente estava fazendo esse tipo de educação antes da lei entrar em vigência, o que aconteceu? O projeto da doutora Jaqueline da medição de monóxido de carbono nos ambientes fechados, semifechados ou abertos, e também dos trabalhadores desses locais. Então, os nossos técnicos também foram capacitados pela doutora Jaqueline, foram adquiridos os monoxímetros, e isso se espalhou pelo estado todo. Media-se o monóxido de carbono no trabalhador e no ambiente, antes da vigência da lei. Após a vigência da lei, 3 meses após, né, esses mesmos técnicos voltaram para os mesmos lugares e para as mesmas pessoas, o que foi um impacto gigantesco ao saber, né, ao perceber que havia ocorrido 70% de diminuição de monóxido de carbono circulante. Com esses dados e com todo nossos técnicos, foi fácil, entre aspas, a gente sensibilizar a população. Porque o que é? A gente tinha que estar lutando por uma mudança de comportamento da população paulista. E era mudança de comportamento, a gente sabe que é extremamente difícil. Às vezes leva décadas, né? Só que, no dia, eu lembro que acabou-se o tempo de orientação, a gente entrou na área de fiscalização. No dia 7 de agosto, a gente estava na Vila Madalena, entre todos os... Quer dizer, o Estado todo estava... Foi uma ação conjunta, né, o Estado todo. Mas a gente, principalmente eu, também estava lá, passando pela Vila Madalena, olhando aquele povo fumando. Meu Deus do céu, e agora? E a imprensa traz a gente, né? Estava lá, quero ver o que vai acontecer. Porque a gente tinha o discurso, à meia-noite do dia 7, a lei está em vigência. Quando começou a chegar 11, 11h30, a gente já percebeu os garçons retirando os cinzeiros. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Vai ser um vexame, porque era muita gente fumando. Gente, me emociono até hoje de lembrar aquele dia. As pessoas foram apagando os seus cigarros, né? Foi um momento, assim, quase que uma catarse para nós, né? Porque foi emocionante ver aquilo. E, a partir daquele momento, a fiscalização se tornou mesmo bastante intensa. O respeito que a população... E a população foi a nossa grande fiscal. Foi criado um 0800 para denúncia de locais onde não respeitavam. E a gente fala que a população tanto entendeu que ela foi um grande fiscal. Toda semana, a gente tinha uma lista de lugares onde a gente tinha que priorizar para fazer a fiscalização. Então, eu acho que isso foi um ganho tão grande para a gente, para a população, e saber do que a gente estava cumprindo o nosso papel de agente de saúde pública, né? Eu acho que, no decorrer disso, aconteceram outras pesquisas em que a doutora Jaqueline foi a coordenadora, orientadora, Tânia também, que isso foi reforçando a importância do nosso papel e do fumante mesmo, né, dentro dos ambientes fechados. Eu acho que isso sedimentou a importância de uma lei antifumo no país, né? O próprio INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, eu lembro que em 2011, na revista, ele coloca que podia se colocar como um marco para a legislação brasileira a Lei Antifumo de São Paulo, né? Eu acho que isso é, para a gente, um grande triunfo. Mas, como a gente, até hoje, até o dia de ontem, foram realizadas 2.466.000 fiscalizações no Estado. Nós continuamos fiscalizando, porque a gente tem certeza que, se a gente para de fiscalizar, começa
se você flexibiliza, parece que as pessoas também começam a se adequar ao momento, né? Então, nós continuamos fiscalizando, então nós já temos 2.400.000, temos um sistema lá de informação só para isso. Já foram efetuadas 5.550 autuações, né? Chegamos a interditar estabelecimento. Com isso, a gente contou com o apoio da imprensa, porque eu acho que essas ações ilustravam que era sério, né? Era um projeto sério. A gente tinha outras leis de prevenção de tabagismo e tal, mas eu acho que como não pegava muito no bolso do empresário, né? Eu acho que isso foi importante também. Então, ela foi bastante apoiada pela comunicação, a gente, nas nossas blitz, né, eu acho que andando... Eu lembro que no primeiro ano que a gente foi para Campos do Jordão, no inverno, a gente faz Operação Inverno, Operação Verão, Carnaval, tudo. A gente entrava nos restaurantes, era todo mundo fumando, e a gente com a nossa maletinha aí, né? Aí tinha, às vezes, marido e mulher, um era fumante, outro não, você fazia a dosagem nos dois. Gente, a mulher ficava brava. Olha o que você está fazendo comigo. Porque ela também estava com nível de nicotina. Então, foram experiências bastante exitosas, né? Eu acho que foi muito bom. Agora, eu acho que, assim, como já foi colocado aqui, a gente já tem discutido, a gente tem um grande desafio à frente. Como também bem colocado, os desafios se renovam, né? E a gente vai ter que... A gente já está conversando a questão dos dispositivos eletrônicos, né? Para fumar. A gente tem um grande desafio mesmo, porque é um produto ilegal no país, não tem registro na Anvisa, e a gente está tentando achar estratégias. Já interditamos vários DEFs por aí, mas a gente vai ter que... Nós estamos no novo processo de sensibilização dos nossos técnicos. Dia 8 temos uma conversa com os nossos técnicos e a doutora Jaqueline, já para essa sensibilização. E eu só queria dizer que a gente realmente não faz nada sozinho, né? Eu acho que o resultado que a gente tem em São Paulo foi dessa relação interinstitucional, né? Foi o governo, sociedade civil, universidades, sindicatos, comunicação e marketing, e nós precisamos, de novo, retomar esse processo. Tá? Muito obrigada. Muito bem. Volta ao primeiro slide. Eu sei que a sala tem gente para ocupar, a gente vai ter que correr um pouquinho, né? Mas volta ao slide anterior. Cris Megide, muito obrigada. E agora a gente vai, como eu falei, a gente vai capacitar os técnicos para dosar cotinina na urina do cigarro eletrônico. Esse é um teste simples que eu já fiz nas pessoas que usam e descobri que a nicotina do cigarro eletrônico é absurdamente elevada. Então a população está achando que isso é bonzinho. Todos os usuários, já foram 21, de 13 a 49 anos, que eu dosei a cotinina na urina, todos tinham nível de cotinina na urina, estou falando de meninos de 13, 14, 16, 19 anos, maior que consumir 20 cigarros por dia. Então, que produto inócuo que é esse? Que com tanto pouco tempo de uso em pessoas tão jovens determina um grau de dependência à nicotina absurdamente elevado, coisa que o seu antecessor demorava anos, aperfeiçoaram mesmo. Agora demora meses para você ser altamente viciado em cigarro eletrônico. Então, a vigilância vai começar um trabalho, espero em breve, para dosar um projeto de pesquisa, dosando a cotinina urinária de forma como foi. Convida a pessoa, assina o termo de consentimento, quer participar da pesquisa, que esse produto que você usa, o que tem? Essa é a ideia. Bom, agora, retornando aqui, a minha outra convidada chegou, também jornalista, só para contar, quando eu estava fazendo 15 anos, fazendo as campanhas de tabaco, fui dar uma entrevista na Jovem Pan, Madeleine era jornalista lá, aí eu virei para ela, Madeleine, você não quer escrever um livro para mim? Eu tenho um material histórico fantástico, já vi os resultados do número da campanha. Aí ela falou, quero sim. Não, mas é ghostwriter? Eu falei, não tem nada de ghostwriter, eu nem sabia o que. Eu falei, o que é isso? Não, é escritor que escreve para outro. Eu falei assim, não, você vai ser writer mesmo, você vai ser escritora, porque você que vai ter o trabalho de escrever. E aí ela vai contar essa história para vocês, porque realmente ela descobriu coisas que só jornalista descobre. Madeleine, por favor. Olá, bom dia. É uma alegria enorme eu estar aqui. Essa questão do tabaco é o que me transformou em escritora, que era um sonho de criança. E foi a Jaqueline que me transformou em escritora.
porque eu sempre fui ghostwriter. Eu escrevi em nome dos outros. Meu primeiro projeto autoral, hoje faz 15 anos, que é o Sem Filtro, Ascensão e Queda do Cigarro no Brasil. Ainda tem exemplares para vender na internet. E ele é um livro que, assim, começou com uma documentação riquíssima que a doutora Jaqueline tinha, de comunicações dela com médicos do exterior, mostrando aquilo que estava já sendo feito em outros países e que aqui ainda não estava sendo feito com relação a tanto conscientizar as pessoas quanto tratar com o tabagismo. Então, começa com essa documentação, e nesse livro a gente foi entrevistando quem era da área, e ele mostra essa questão da mudança de cultura mesmo. Então, por exemplo, os administradores do INCOR contando que a compra de mobiliário do INCOR, você comprava a mesa de cabeceira do paciente com a gavetinha de cigarro. Pneumologistas contando para mim que eles tinham, quando você recebia um paciente de pneumologia, você tinha aquela caixa de cigarro, você oferecia um cigarro para o paciente. Com a forma como as pessoas que eu entrevistei no livro presenciaram essa mudança cultural, para que se tivesse o clima de uma lei antitabaco, a gente também presenciou. E agora nós estamos indo aí para a nova etapa, né, Jaqueline, que é o vape. O vape, pelo menos a molecados pequenos, eles já falam que fumar pendrive é que nem se acender um maço inteiro e enfiar na boca. Eu fui pesquisar. Vocês veem que a indústria ela implementou culturalmente um hábito que matou sei lá quantas pessoas ao longo do tempo. Culturalmente, a sociedade reage a essas coisas e elas vão sendo, pouco a pouco, eliminadas da nossa convivência. E agora nós estamos aí nessa nova fase. Se alguém tiver oportunidade eu acho que até eu vou atrás nos livros para mandar para você, Jaqueline. E eu estou muito feliz de estar aqui. É um dia muito significativo para todos nós, comemorando aí os 30 anos da doutora Jaqueline nessa atuação. Muitíssimo obrigada, viu, gente? A Madeleine lançou um livro também, depois a gente vai sortear. Só que nós vamos ter que sair do anfiteatro, mas antes disso, eu queria passar mais um slide, por favor. Passa o próximo, que agora tem uma questão que essa e eu trouxe uma convidada muito especial para falar nisso. Será que existe fumante inveterado? Então eu trouxe a jornalista Leda Nagli, porque ela sabe bem desse assunto. Será? Existe essa palavra? Existe esse conceito? Né? Fumante inveterado? Obrigada, Leda. E só para dizer que a Leda influencia muitas pessoas a pararem de fumar, porque ela tem um perfil que a maior parte dos fumantes ditos inveterados tem, e quando ela parou, ela mudou muita gente. Obrigada, Leda. Olha, eu nunca pensei que fosse parar de fumar. Eu sempre gostei muito de fumar. Eu sou o oposto dessas pessoas que falam, eu adorei parar de fumar. Eu nunca acreditei que eu fosse parar de fumar. A Jaqueline, a primeira vez que entrevistei a Jaqueline, ela me disse, não, você vai me procurar, você vai parar de fumar, tá? Eu falei, que louca essa mulher, entendeu? Entrevistei, fiz tudo direitinho. Todo ano, dia 31 de maio, eu fazia uma pauta sobre antitabagismo e tal, mas eu fumava 2 maços por dia, achava ótimo. E um dia eu mudei para São Paulo e fui ao consultório da Jaqueline, ela me disse que eu estava chegando 14 anos atrasada. Eu tinha 14 anos que eu tinha prometido a ela, se um dia eu for parar de fumar, eu te procuro. Procurei, a primeira vez eu não consegui, depois eu fiz uma pneumonia, pela primeira vez na vida, e a Jaqueline falou, é agora, e eu fumei de castigo na área de serviço, me senti ridícula, né, do lado da máquina de lavar, olhando para aquele negócio, aquela condensadora do ar-condicionado que ficava pendurada ali. Lugar é uma coisa horrorosa, uma pessoa nessa situação. Aí eu comecei a me tocar de que eu tinha que parar de fumar, realmente. E sabe que uma coisa? Adorei parar de fumar. E acho que isso é que tem que ser dito, assim, fumar é muito bom. Eu gostei muito enquanto eu fumei e eu adorei parar de fumar. Essa é a diferença. Se eu senti mais gosto, menos gosto, se eu mudei o meu organismo, eu sei que a minha voz
eu recuperei muito dela. Ela sempre foi uma voz grave, mas ela ficou muito rascante com o uso do cigarro. E hoje, vendo entrevistas de antigamente, 6, 7 anos atrás, acho que tem 3 anos que eu parei, né? Eu parei em janeiro de 2020, um pouquinho antes do tal do Covid, né? E depois fui internada com Covid grave. A Jaqueline disse que eu só não morri porque eu tinha parado de fumar. E eu devo a essa mulher exatamente isso. E toda vez que eu posso, eu realmente reafirmo isso publicamente, porque acho importante mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter parado de fumar. E não pensei que fosse tão fácil. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. É claro que eu sofria, é claro que eu ficava com vontade. Andava, se eu encontrasse na Visconde de Pirajá, no Rio, uma pessoa fumando, eu andava atrás da pessoa um pouco, para sentir o cheiro. Ia atrás, igual uma maluca, porque eu adorava o cheiro do cigarro. Mas eu sou feliz por ter parado de fumar e acho que as pessoas devem parar mesmo. E estou muito impressionada com o cigarro eletrônico. Você não vai a uma festa em que à sua volta todo mundo está fumando um cigarro eletrônico. Vai te dar muito trabalho, Jaqueline, mas você é guerreira, você, a vigilância sanitária, as ONGs, enfim, todo mundo que se empenha nisso, né, vai conseguir essa vitória, mas vai dar trabalho. Eu tenho o maior prazer de ter parado de fumar, mas não aconselho ninguém, não falo para as pessoas que estão fumando que elas devem parar. Eu fico sem graça de intervir nisso, mas eu sou feliz por ter parado. Muito obrigada, Jaqueline. Devo a ela. Essa baixinha é danadinha. Muito obrigada, Leda. Obrigado. Gente, eu tenho que ir. Por favor, Verônica. Obrigada. Obrigada a todos. Desculpa o atraso aqui. Agradecemos a audiência e presença de todos, damos por encerrada esta programação e convidamos para visitar a exposição 30 anos da luta contra o tabagismo, trajetória INCOR HCFM USP, instalada na Marquise do Andar Térreo. Bom dia.